O ser humano ele foi feito para pensar, ele foi feito para colocar uma ideia concretizar uma É, ideia, isso. né? Imagina eu, Guilherme, do jeito que eu sou, veio a pandemia e eu tive que desligar um monte de gente, meu amigo. Então, Ah, tipo, o meu primeiro trabalho principal era desligar mais ou menos uns 15 funcionários do meu time. Foi um aprendizado, cara. Foi um é, aprendizado, porque porque você ser assim, líder é assim, faz parte, é como um juiz, né? Você dá a sentença ali, né? Você tem a parte boa, que você pode promover alguém, pode, né, apoiar, pode fazer as coisas que a maioria das pessoas gosta de fazer, né? Coisas positivas. E tem a parte triste, né? É o ônus e o bônus, né? É é, igual direito, né? É o ônus e o bônus. E eu falo assim, cara, que agora defendendo um pouco a área de gerência, porque eu fui, né? E muitas pessoas elas romantizam a empresa. Cara, se você está numa empresa, uma grande tech, uma Microsoft, uma Google da vida, e Tá, velho, se alguma coisa não está dando renda, se alguma coisa não está prejudicando, o teu papel como gerente é livrar isso. O teu papel como gerente é fazer com que os números se tornem positivos. Então, as pessoas ainda lançam, eu vejo muito na postagem no LinkedIn, nossa, eu trabalhei 10 anos, e aí eu vesti a camisa da empresa, tal, e, poxa, a empresa me mandou embora do nada. Assim, de verdade, não sei se você teve essa visão na vida, mas eu aprendi que as empresas, elas dão os sinais de que alguma coisa vai acontecer, entendi. tá? Então, eu entrei como um desenvolvedor da .NET com o conhecimento de front-end aí, mais ou menos, para sobrevivência. E eu percebi que a parte de .NET não ia durar na empresa. E o meu cachorro está aprontando aqui. E o que eu fiz? Fui atrás de conhecimento, cara. Eu fui atrás de aprimorar meu conhecimento para eu não ficar fora do mercado. Cara, essa é uma dica que toda a galera, não só de TI, mas todo mundo, o cara é operador, o cara é o cara que mexe na máquina. Se ele é um cara que faz alguma coisa repetitiva, ele é um cara que vai ser substituído. É Porque o ser trocável humano, rapidamente, sim. o ser humano ele foi feito para pensar, ele foi feito para colocar uma ideia concretizar uma É, ideia, isso. né? Então, eu peguei esse gancho e aí eu comecei a estudar um pouco lá, já comecei a entrar em Python, nunca pensei que eu ia estudar isso na minha vida, tal. Mas mesmo sendo gerente, me preparando para o que pode vir aí na frente, porque eu estava testando ser gerente, né? E aí, maninho, Qual que mandei é a gente nova? embora pra Ah, sim, tem a caramba, parte triste. fiz os números ficarem positivos, graças a Deus, as coisas assim, eu consegui ser um bom gestor na época, só que algumas coisas aconteceram muito pesadas na época de pandemia que eu comecei a sentir fortes dores, eu peguei Covid, né, tal, e eu posso te dizer, cara, que graças a Deus eu peguei Covid, porque aí a mudança, saindo um pouco do técnico, pós o Covid, o pulmão ficou duro, né? Endurece um pouco o pulmão, que é um dos sintomas que tal. Eu sentia muitas dores, mas, cara, tava, tipo, na semana do Covid, eu dormia sentado porque não dava para deitar. Foi esse o Nossa, meu cara. sofrimento do Covid. Sim, E já trabalhava home office, né, na época tal. Já tinha mudado já para Santos, tá? sim. Que a minha esposa já tá aqui em Santos hoje, que é a concurseira número um aí de todos que eu conheço. Nossa, como passa em concurso essa daí. E aí, nisso, tava sentindo. Acabou o Covid. Mano, passou um mês do Covid, eu sentia muita dor nas costas, sentia muita dor, que não sei o quê. E meu chefe me segurando falou: Cara, o que que é isso? Será que isso aí eu pós-Covid? Será que você ficou com alguma sequela, tal, não sei o quê. E aí a gente foi pesquisar e aí a gente viu lá no exame, minha esposa anotou o exame que tinha uma massinha numa das chapas. E aí foi descoberto que eu estava com câncer. Caraca, mano. Aí, mas não foi assim, eu joguei assim como câncer, mas era uma massinha que estava encapsulada, que tinha 97,7% daquilo ser benigno
mas o Sim. meu era maligno, tá? Só para você saber. E porque foi identificado naquele exame, porque quando estoura essa bolha no local que eu tive, era 2 anos de vida e já era, tá? Tá. E aí, putz, eu fiz a cirurgia, arranquei, graças a Deus acabou, me livrei e tal. Só que assim, cara, quando você passa por uma coisa que de repente pode te matar desse jeito, você para pra refletir um pouco sobre a vida. Mexe. Gerência, cara, o cara tem que ter a paixão por isso, tá? O cara tem que ser muito frio e calculista. E eu sou muito emocional. Eu tento fazer com que as pessoas, não que os chefes não sejam assim, tá? Mas não era uma coisa, ele tava me corroendo, era uma coisa que tava assim, eu tava trazendo os números que a empresa queria. Não tá se A sentindo empresa bem. Tá. a empresa tava amando o meu trabalho, mas eu cheguei pro meu chefe e pela segunda vez e falei assim: "Chefe, tô pedindo as contas". Ele: "Oi?" Eita. Tô pedindo a conta e tal, que não sei o quê. Pô, mas eu tava prevendo você subir já de cargo, que você tá fazendo um serviço aí, eu já ia deixar de ser gerente, já ia, né, tal. Mas o que que acontece? Eu falei assim, cara, é o seguinte, ó, eu preciso pegar mais leve no meu trabalho, porque exigia muito de mim o 100% online, o 100% disponível naquilo, e não estava legal, não estava legal. E aí eu falei assim, eu vou pedir as contas, vou pegar uns 3 meses aí, fazer uns cursos aí, virar engenheiro de dados, virar funcionário do que eu poderia ser, do que eu estava gerindo, né? Tá. Virar um engenheiro de dados, tal, e seguir a bola, seguir a vida aí, aprendi um pouco a guardar dinheiro, né? Consegui, tipo, dava para sobreviver um tempo a mais e tava Sim. aproveitando também que a área de TI tava forte, né? Tá. E aí ele falou assim, cara, mas peraí, tu vai pedir as contas para você ser engenheiro de dados? Aí, sim. Então faz o seguinte, estuda na plataforma aí da empresa, vira engenheiro de dados, só me segura o tempo de eu colocar uma pessoa no seu lugar e você trabalha como engenheiro. Aí, tu não vai me dar as contas de novo. Você tá falando sério, eu tô te pedindo com educação, cara. É, tu não vai me dar as contas de novo? Não. Ele até fala assim, tu não vai se livrar de mim tão cedo. E aí, nossa, que é um cara que me ensinou muito. Para você ter ideia, ele fez um trabalho até de mentoria comigo, diferente dessa vibe de que a galera de coach que pegou forte e tal. Não, ele fez uma vibe de mentoria que, cara, mudou a minha vida. Eu posso dizer que esse cara me transformou como pessoa, Da porque hora. Que bonito. um dos exemplos que ele me passou assim, que é difícil eu lançar desse jeito, mas por exemplo, muitas pessoas elas acordam e preparam seu café, não importa se a rotina é tomar um banho antes, ou de repente tomam um café, depois tomam um banho, vai trabalhar, ou tal, mas elas preparam um café, preparam um lanche, que é um pão com manteiga, e come e depois segue a vida. Mas você já se questionou por que café e por que pão com manteiga? E aí fez refletir sobre esse ponto. Você já se questionou por que uma coisa que você faz como se fosse um exemplo que você recebeu dos seus pais? Você já se questionou por que daquilo? Cara, assim. E aí eu até brinco com ele que ele me faz pensar demais, né? Eu falo assim, para de me fazer pensar, pelo amor de Deus, tal. Porque ele me colocou o real sentido da palavra preconceito. Quando a gente fala assim de preconceito, as pessoas falam de racismo, as pessoas falam da parte de sexo, né? Eu não sei nem como se fala mais isso hoje. As pessoas falam é, se a pessoa é uma pessoa que está mal vestida, tal. Mas, na verdade, o sentido real da palavra preconceito é quando você tem um conceito de alguma coisa que você desconhece. Então, um exemplo. Existem que. Você olha, Verdade, verdade. você olha assim.